beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor, perder a noção do tempo que eu passei em adoração. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor. Boa noite a todos, a graça e a paz. É com prazer que estamos aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma noite. Eu quero de antemão te convidar a cultuarmos a Deus junto, ok? Mas antes de começarmos, eu queria que você compartilhasse esse link com algumas pessoas. Hoje a gente vai estar falando do nosso coração, né, o que temos aprendido sobre o nosso próprio coração, nesse meio de pandemia, de lutas, de adversidade. Eu queria te convidar hoje, em nome de Jesus, a viver um momento com Deus, na presença dEle, você e toda a tua família. Eu sei que tá pessoas nos ouvindo agora. Aqui comigo hoje está o pastor Márcio, tá? Hoje vai ministrar o louvor conosco. Estamos na busca de verdades em Deus e eu sei que Deus vai revelar ao nosso coração muitas coisas hoje. Por isso eu quero te agradecer por estar conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos ao Teu nome, damos graça ao Teu Santo Espírito, convidamos a Tua presença, Senhor, a estar conosco neste lugar. Vem com um ambiente de majestade, de glória, recebe louvores e adoração. Eu sei que Tu és maravilhoso em tudo que Tu faz. Entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta família, em nome de Jesus, e os abençoe. Quero te pedir que aonde o ódio opera, que o amor possa destronar toda e qualquer ação do mal em nome de Jesus. Abençoe a cada filho, a cada ente querido desta família, cada pai, cada mãe que nos ouve. E eu peço em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, da mesma forma. Nos ensina a escolher os melhores momentos na Tua presença e fazer a Tua santa vontade. Vem conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Márcio, fica à vontade. Boa noite ao povo. Boa noite, graça e paz. Hoje iremos falar de coisas muito importantes. E a gente vai estar agora ministrando um louvor. Que por mais que estejamos em momentos difíceis, que a nossa fé ela não seja baseada em ninguém, não seja baseada em somente músicas, em poesia, mas que a nossa fé ela esteja firmada em Deus, de fato e de verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim vencer. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.
creio em Ti. Cremos no Senhor. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Voltará. Espírito Santo. O Senhor em breve vai voltar, Senhor. Independente de tudo, independente de dores, independente de frustrações, independente de perdas, Senhor, a nossa fé é formada no Senhor e cremos que em breve o Senhor vai voltar, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Você que entrou conosco agora. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, e abrisse ela em Marcos, capítulo 10, versículo 7 e até o 24. Tá? Marcos 17 até o 24. Capítulo 10, versículo 17 até o 24. Ok? Vou te dar um tempinho aí para você procurar. Diz assim o texto: e pondo-se, eu ia pedir o pastor Márcio ler, eu vou ler, deixa eu ler hoje. O Márcio já cantou aqui hoje. Diz assim o texto: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honrar teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Senhor nosso Deus,
fala conosco. Hoje, Senhor, nesse momento abrimos não só a nossa casa, mas o nosso coração, para que o Senhor possa ministrar em nossas vidas e derramar medidas de fé segundo aquilo que cremos e acreditamos, Senhor. Quero que o Senhor possa aumentar cada vez mais a nossa fé, e nesse momento de lutas, adversidades, de pandemia, de mortes, de doenças, eu sei que o Senhor está com a mão poderosa em tudo, e o teu domínio está sobre todas as coisas. Vem sobre nós e nos ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiramente eu queria que você levasse a sua vida. Eu tenho aqui um lápis e uma caneta, ou várias canetas, né? E eu queria fazer uma ênfase entre o lápis e a caneta. Quando a gente escreve alguma coisa com a caneta, é difícil a gente apagar. Usamos borracha própria para apagar a caneta, mas muitas vezes rasga até o papel e a história que nós estamos escrevendo, aquilo que estamos escrevendo. Mas hoje eu queria te convidar a escrever a sua vida com lápis, né? Porque com lápis você vai ter a possibilidade de apagar sem muitas rasuras. Por quê? Porque a nossa vida, você que nos ouve aí, a nossa vida ela sempre está sendo reescrita e escrita. Tá? Porque a gente está no processo, como cristão, de restauração de Deus. E como estamos no processo de restauração de Deus, um dia aquilo que a gente acreditava pode ser apagado. E Deus pode estar mudando muitas histórias que está em nós. Eu sei que Ele nunca vai mexer nos valores e princípios, mas na nossa vida, lapidar ela, melhorá-la, ajudar de todas as formas, assim Ele fará. Né? Então eu queria te convidar a escrever a vida com lápis, porque o teu futuro, ele não está sendo agora, vamos dizer assim, programado por aquilo que você viveu no passado, mas por um presente. Então seria bom que no presente escrevêssemos com lápis. Por quê, pastor? Porque a gente não sabe o amanhã. E por não saber o amanhã, muitas vezes a gente adota coisas erradas no hoje. E aí continuamos com pensamentos errados e aí a gente começa a observar a vida de forma errada. Aquilo que muitas vezes a gente achava não é mais. E algumas coisas começam a se manifestar na nossa vida sem a gente entendê-las. Então é isso que eu queria que você entendesse hoje, para que a gente pudesse primeiro compreender o que eu tenho para você aqui. O tema dessa mensagem hoje é: temos aprendido sobre o nosso próprio coração? Minha pergunta é: você tem aprendido sobre as coisas da vida, experiências? Você tem analisado o seu coração, tem analisado a sua vida? Você tem observado tudo ao seu redor? As mudanças que estão ocorrendo, as que há de ocorrer? A gente pode escrever histórias para um futuro, né? Não temos o direito de escrever e remodelar um passado, mas Deus nos dá a oportunidade de reescrever para um futuro. Então por isso que muitas vezes eu digo que a gente tem que escrever a nossa vida com lápis, para que a gente possa ter a possibilidade de apagar alguns fatos da nossa vida. Óbvio que não vai sair da memória aquilo que fizemos, mas vai sair da culpa, do coração, do peso, da angústia. Vai sair de dentro de nós muitas coisas que a gente muitas vezes não deixamos para trás, tá? Então nem tudo na vida, eu volto a dizer, a gente entende, pois a vida é um processo contínuo, eu posso lhe dizer assim, e o novo nem sempre está claro em nossos olhos. E a gente sempre vai descobrir uma coisa nova, a gente vai ver o amanhã, mas nunca vai estar claro no presente. A gente sempre vai estar abordando alguns pontos, a gente sempre vai estar abordando coisas novas na nossa vida e queremos sempre acertar em tudo que a gente faz de escolha. Eu acho que é assim que nós devemos nos comportar, querendo sempre acertar. Mas muitas vezes tentamos fazer as coisas certas. Sim, a gente sempre tenta, mas muitas vezes de forma errada. Esse é o ponto que eu quero tratar hoje conosco. Buscamos fazer as coisas certas, mas de forma errada. E tem uma história de uma pessoa, de um personagem bíblico chamado Davi, conhecido não só na história, mas na Bíblia, né? Como o rei Davi, ele tentando trazer o melhor para seu povo,
ele tentou trazer a presença de Deus simbolizada pela Arca da Aliança, de volta para Jerusalém. E é interessante que as melhores das intenções era trazer Deus para Jerusalém, no cotidiano daquela época. E eu começo a ver que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Porque o que Davi fez foi uma boa intenção. Agora, não importando se as pessoas vinham morrendo no caminho. É assim que muitas vezes a gente faz com os nossos pensamentos, nossos desejos, mesmo querendo acertar, o rei Davi ele errou. E algumas pessoas morreram no translado dessa arca, ao decorrer dessa história, e ele teve que buscar o que era correto. Por que eu digo isso? Porque as coisas certas, de forma errada, para Deus, continuam erradas. Tá? Volto a repetir. As coisas certas, mas de forma errada, para Deus continua sendo errado. Então a gente tem que observar a nossa vida. Que nem tudo que a gente pensa que está certo, está. Pode estar errado. Então eu quero fazer essa análise, né? E analisar o nosso coração hoje. Por isso o tema desta mensagem, para você que se encontra em casa, é o que temos aprendido sobre o nosso próprio coração. Aquilo que somos no nosso interior, será que está manifestando de forma externa no nosso exterior? Será que revela o nosso caráter? Porque devemos buscar isso. A gente sabe que a natureza do coração do homem é enganosa, é traiçoeira. O nosso coração tem vontades naturais de habitar em lugares ruins. Paulo fala isso muitas das vezes em Romanos 7,18, eu vou ler esse texto para você, o que Paulo afirma sobre os nossos corações e os nossos desejos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e que o efeito, o querer, está em mim, mas não consigo realizá-lo. Às vezes a gente quer fazer as coisas certas, mas, pastor Márcio, muitas vezes a gente não consegue. Tá? Não conseguimos porque a intenção dos nossos corações nos engana, é traiçoeiro, a gente observa pessoas e às vezes a gente nos engana, a gente olha com os nossos conceitos e nos enganamos, e assim vice-versa vai vindo a vida. Então o coração do homem é enganoso, corrupto, né? Eu posso dizer assim, ou seja, pode se enganar, pode errar, pode se iludir, pode se corromper, é assim a nossa vida. Por isso não é bom se deixar dominar e agir pelas emoções, pelos sentimentos. Como em Jeremias 17:9 está escrito, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece. Deus sabe a tua capacitação, os teus limites, até onde tu pode ir, o que tu não pode. Deus te conhece muito mais do que você próprio. Deus me conhece, conhece o pastor Márcio, nos conhece. E nos conhece de tal forma que ele pede para a gente guardar o nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede saídas da vida. Deus nos conhece muito bem. Deus lhe conhece, você que está aí do outro lado, muito bem. Você que está no Instagram conosco, no Face, e posteriormente já estará assistindo no YouTube conosco, você se conhece e sabe até onde você pode ir, ok? Mas Deus te conhece muito mais. Tanto que Ele pede para você guardar o teu coração, a saída do teu coração. E eu peguei esse texto que nós lemos, eu volto a dizer quem está entrando agora, de Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17. A parábola do jovem rico. Né? E essa parábola do jovem rico ela é interessante, que eu quero fazer uma análise a respeito do nosso coração com relação à natureza daquele jovem rico, daquele homem, que era um homem jovem, né, que buscou em Jesus a solução de um problema que ele encontrava. Quando ele pensou em dizer assim, Senhor, o que é que podemos fazer para alcançar a vida eterna? Né? E quando ele faz essas indagações, esse jovem homem que estava atrás de Jesus, ele tinha feito no seu coração um pedido de um desejo para acertar.
Jesus olha para ele e interroga e faz um teste, realmente um teste com ele, para ver até onde estava o seu coração. Só que eu quero ver essa análise deste homem, desse jovem rico, deste homem jovem rico, numa perspectiva diferente. Tá? Podemos não olhar o que não fazer como esse jovem rico estava olhando. Porque Jesus pergunta, tu tens guardado os mandamentos? E ele começou a dizer para Jesus, sim, eu tenho guardado vários. Né? Eu tenho guardado todos. Eu tenho guardado, olha só o que ele diz. Os mandamentos, não adulterarás, Jesus pergunta, matarás, Jesus ele pega e responde. Claramente, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então o que é que eu digo aqui? A gente às vezes começa a olhar o que não fazer na nossa vida, o que não fazer de errado. Isso é muito lindo e maravilhoso. Aparece até que há um contraste aqui, porque Jesus diz, poxa, guarda os mandamentos, me obedece, siga-me. Faça o melhor nessa terra. E aí de repente Jesus interroga ele e faz essas observações. E é interessante que quando ele faz essa indagação, o que fazer, observo de uma forma o que Jesus queria mostrar naquele momento, né? E essa expectativa e essa perspectiva, desculpa, que eu quero que você observe comigo hoje. Eu quero que você observe os mandamentos por ele executados. Como assim, pastor? Cada mandamento exige que amemos o próximo. Por isso que Deus disse que Jesus, ele resumiu todos os mandamentos, 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então veja só, quando ele diz para não cometer adultério, veja só, ele está dizendo para amar as pessoas defendendo a sua pureza sexual. Quando ele diz não matarás, ele está dizendo o seguinte, para amar o próximo protegendo a vida dele. Veja só, então não é só uma questão de guardar o mandamento, mas o que eu faço com o que eu guardo. Porque não é uma questão apenas de me isentar, é uma questão do que eu estou fazendo. Esse jovem rico, ele guardou desde a sua mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amor lhe disse, mas te falta uma coisa. Faltava de verdade o amor. Faltava de verdade o entendimento. Então, nessa perspectiva, podemos pegar todos os mandamentos de Deus e resumir. Todos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando eu começo a ver isso, eu vejo tão mente esse jovem rico que pensou que nunca fez nada errado, porque ele diz, eu nunca matei, como você muitas vezes fala, nunca roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, como muitas pessoas indagam. E ele ainda diz, eu tenho guardado tudo isso desde a minha infância, eu tenho me protegido do mal, das drogas, eu tenho ensinado os meus filhos, eu tenho ensinado a minha família o melhor. Eu tenho ensinado a não fazer as coisas erradas. Ele aprendeu tudo isso, a não fazer nada de errado. Certo? A questão não é só o que eu não fiz de errado, e sim o que eu não fiz de certo. Essa é a grande questão. Porque não é só não fazer o errado, é o que eu estou fazendo certo. Então o que Jesus indaga com aquele jovem rico é isso. Não é a questão apenas dele ter guardado os mandamentos, honrado o pai e mãe, não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, mas a questão é não só o fazer este errado, mas sim o que não fez de certo. Né? Então é mais ou menos isso que eu quero entrar no seu coração hoje. O que é que você tem feito de certo, mesmo se resguardando para não fazer o errado? Porque muita gente não faz o errado, mas também deixa de fazer o que é certo. Amar ao próximo, por exemplo. Então é isso que eu quero que vocês comecem a entrar dentro dessa analogia para que a gente possa contemplar o que Jesus estava ensinando àquele jovem. Porque Jesus, ao ensinar, lhe disse uma coisa, não é só guardar. Aí ele vai dizer uma coisa, te falta uma coisa. Jesus estava exigindo dele compaixão.
amor aos que necessitavam. Porque ele disse, vende tudo que tem e vai dar aos pobres. E aí terás um tesouro no céu. Jesus estava indagando naquele exato momento uma compaixão que ele não tinha. Pois ele poderia não fazer as coisas erradas, mas se omitia em ajudar o próximo. Mas se omitia em amar aqueles que estavam ao seu lado. Mas se omitia em fazer o certo. Então não adianta não fazer o errado. É necessário fazer o certo. Porque não fazendo errado, não significa que você está certo. Significa que você deixou de fazer, cumprindo o mandamento, mas vazio. Porque ele não foi profundo a amar, a responder o que ele mesmo proíbe. Porque não há proibição, não adulterarás. O que Jesus estava dizendo era, protege. Não toca na mulher do teu próximo. Protege essa família. Então é isso que Jesus estava querendo indagar. E quando Jesus coloca ele à prova em seu amor ao próximo, ele também prova ao amor que ele tinha não só com o próximo, mas para com Deus. É engraçado a gente fazer essa análise. Por quê, pastor? Porque esse homem era senhor de sua própria vida e não Deus. Porque Jesus fez uma indagação para ele. Jesus pega e diz para ele, olha, vende tudo que tinha e dá aos pobres. É óbvio que Jesus não queria que ele vendesse tudo e acabasse, porque Deus não era isso, era uma prova particular, individual para aquela pessoa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero entrar no seu coração hoje. Eu quero entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, para mostrar realidades que nós não estamos contemplando. Porque não estamos fazendo o que é certo. Não é porque não fazemos o errado que estamos certos. Porque o certo é fazer, não o errado, mas está parecendo, né? Deixa então para lá. Mas não fazer o errado apenas, mas o que é certo. É isso que devemos fazer. Então eu queria que você abrisse a sua mente. Abrir a sua mente, caiu a ficha agora que tu pensou, tá, Márcio? Então, eu queria que você abrisse o seu entendimento. Eu vejo que o coração daquele homem estava exposto. E Jesus sabia disso, Jesus estava expondo ele na realidade. Porque não era só a intenção de alcançar o reino dos céus. Era a intenção de que ele não estava de fato com Deus e fazendo o que era certo. Então eu vejo que muita gente está assim. Porque aquele homem, jovem rico, um homem jovem e rico, ele amou mais o dinheiro que ao próximo. Ele amou mais o dinheiro como seu senhor, quando foi fazer as escolhas, do que o próprio Deus. Porque ele não confiou no que Deus estava falando. Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Agora entenda, Deus sabe das nossas exigências diárias, Deus sabe das nossas objeções, e como Ele sabe que a gente é bom de objeções, né, de dar desculpa, de fazer isso, nós somos. Não posso fazer isso por causa daquilo outro. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu não posso. Deus sabe tudo isso. Mas o maior problema é sempre que todas as vezes que a gente não compreende a justiça de Deus, do amor que opera por meio da lei que Ele está nos entregando, a gente cria barreiras para com o relacionamento com o próprio Deus. E essas barreiras infligem o nosso amor para com as pessoas. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Porque a gente está sempre prontos a dar sempre uma resposta. A gente sempre está pronto, muitas vezes, Márcio, eu posso dizer assim, a sempre dar algo a uma pessoa quando está sobrando. A gente sempre está disposto a nos importar, contanto que não seja inconveniente demais. A gente está disposto a amar desde que haja retribuição do amor. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que entender. E qual é a justiça que Deus opera aqui em nossos corações e nosso amor? Porque é necessário a gente ver, de fato, tá? E eu estou aqui querendo mostrar que, de fato, a nossa justiça ela é falha, o nosso amor ele é falho. E buscando
como ser humano, você, nós, admitir que não amamos como Jesus amou. Porque Jesus, a fazer o teste, pastor Márcio, ele primeiro diz, no versículo 21, que o amou. É engraçado isso, né? E Jesus fitando o amor e diz. Jesus todas as vezes fazia uma prova, um teste a alguém, primeiro ele já passou, ele nos ama primeiro. Porque é muito difícil amar as pessoas que nos rejeitam. É muito difícil amar aqueles que nos desprezam. É muito difícil amar aqueles que nos traem. Por isso que Jesus disse o seguinte, amarás ao teu inimigo. Porque Jesus está querendo mostrar a sua justiça. Né? E é isso que eu quero que nós venhamos a aprender hoje. E o que de fato temos aprendido no dia a dia, no decorrer, sobre o nosso coração, sobre a própria vida? Quando na verdade aquilo que a gente diz que é amor, não é. Por quê, pastor? Porque a gente negligencia a compaixão, porque a gente negligencia, dizendo que a gente obedece a Deus, mas negligenciamos o certo. Porque a gente só não faz o que é, a gente deixa de fazer o que é errado achando que está tudo bem. Não. Você tem que fazer a partir daí o certo. Você não pode matar o próximo, mas tem que protegê-lo. Você não pode adulterar, mas tem que olhar para a pessoa e dizer que vai proteger aquela casa, aquela família. E é isso que Deus espera da gente. Quando ele diz aqui, é engraçado que às vezes a gente não entendendo isso, a gente julga, né? Porque Deus pede apenas o seguinte, olha, não adultera, não fornica, não... Ah, é lei, é regra... Não, Deus está dizendo o seguinte, para mim e para você. Não interfira na vida do outro, na pureza do outro, não destrua aquilo que é lindo e maravilhoso que eu construí. E tem muita gente fazendo isso. Até usando um amor, em nome do amor. Eu te amo. Aí ainda vai dizer a outra pessoa, tu me ama mesmo? Então prova. E aí que está o grande problema, né? Que não é justiça, porque o provar não é entregar-se para uma outra pessoa, é preservar a integridade dela. Isso é o verdadeiro amor, que é o certo. Então eu queria que você entendesse isso hoje, porque a gente tem aprendido com o mundo muitas coisas, e aí o mundo revela o nosso coração. E o nosso próprio coração sabemos que é pecador, por isso eu estava falando todos os textos no início. E é falho. E temos uma mania de querer esconder, ou esconder-se da verdade. Foi isso que aquele jovem rico fez. Ele tentou se esconder usando o que ele não fazia de errado. Como muitas pessoas se escondem, a não fazer o certo porque está se escondendo fazendo o que não é errado. E eu queria que você abrisse a mente, porque hoje estamos no governo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem 3 pontos a realizar na Terra, com o ser humano. E ele tem esse mover que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito em João capítulo 16, tá? Versículo 8 em diante. Então o mover do Espírito Santo hoje na terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E desses 3 ações do Espírito Santo, vejo que no meio do mundo, ele tenta convencer o mundo do pecado. Ele tenta convencer o mundo do juízo. Ele tenta convencer o mundo da justiça. E é óbvio que o contexto ali vai falar sobre convencer o mundo do pecado, dizer que o mundo é corrupto, né? Vai falar de que a gente tem um coração mau. Aí ele fala da justiça, que o Espírito Santo vai dizer, tem um justificador, que o nome dele é Jesus. Que o nome dele é Jesus. E aí depois ele dá um resultado final. Haverá um juízo. Haverá um julgamento. Então, nessa justiça que eu me apego. Né? Em que sentido, pastor? Na justiça de Deus. Como assim, pastor?
Porque a gente nunca vai querer fazer para o próximo aquilo, né, que não queremos que faça conosco. Que não queremos que faça conosco. Então é mais ou menos isso que Jesus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando se fala dessa justiça, fala da consciência do ser, e não do que fazer, pois buscamos ser para poder fazer. Então Jesus estava mudando naquele jovem rico a sua essência, porque ele achava-se o cara, mas na verdade ele se escondia por trás do que não fazer, para não fazer o que era certo, ajudar os pobres, porque ele tinha condição, para não ajudar as pessoas da sua família, levar uma palavra, levar um abraço, para não ajudar o que era para se ajudar. Então ele se omitia. Então tem muita gente fazendo isso. Então a gente tem que abrir os olhos espirituais e entender que o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem. Não é impor ao homem. Ah, lembra disso? O Espírito Santo não vem impor a ninguém, ele vem convencer o homem do seu pecado, ou seja, o pecado no singular que fala da humanidade, o pecado da humanidade, convencer que o homem é mau, corrupto e que ele escolheu o que é ruim, e ele escolhe com o seu coração. E quando isso ocorre, nessa escolha que ele faz consciente, né? Nessa escolha que o Espírito Santo aponta, que o Espírito Santo convence que ele é mau, que ele é ruim, ele só aponta, ele só convence. Agora, fazer a escolha de se arrepender, para mudar a história, para mudar e reescrever com um lápis aquilo que nós estamos apagando do passado, que nós fizemos de errado. Para fazer essas escolhas dessa história nova, cabe a nós se arrepender. Porque o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, dos erros. Nos dá a justiça. Em Jesus Cristo você tem uma solução. E dependendo da nossa escolha, teremos o juízo. O julgamento. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu quero colocar isso para dentro de você, porque a gente tem que entender que o nosso coração de fato é corrupto. E que fazemos escolhas, porque muitas vezes o Espírito Santo, você que é cristão, aponta erros. E ele veio para convencer o mundo. Só que preste atenção, pastor Márcio. Ele não veio convencer a igreja. Ele está na igreja para convencer o mundo. Mas a igreja está sendo corrompida. Porque o coração é corrupto. Quando eu falo igreja, eu não falo apenas de uma questão institucional. Eu estou falando do ser humano. De mim, de nós. E por sermos corruptos, e a nossa consciência do nosso ser quer fazer o certo, e fazemos o errado, e aí a gente usa, a gente negligencia do sentido, porque não deixei de matar, eu não roubo, eu não faço isso, então tudo tranquilo. Não, não é só isso. É fazer o certo. Não é apenas dizer para o pobre, eu oro. Não, é ajudar. Esse é o correto. Não, você se engana, porque seu amor é falso. Seu amor não é verdadeiro. O amor, ele passa a ser uma utopia. Porque é isso que Jesus ensina àquele jovem. E quando ele ensina para aquele jovem, ele está ensinando verdades que estão escondidas. E que ele que está se escondendo por trás de uma verdade, porque ele mesmo diz: eu tenho guardado os mandamentos desde criança, desde a minha juventude. Você deve estar se guardando diante de Deus, deixando de fazer muitas coisas porque vê como pecado, mas você não tem o senso da justiça. Em olhar para a pessoa e dizer, eu fui assim, e ter a compaixão de dizer, eu vou ajudá-la. É aí que é o grande problema. Que aquele jovem não quis fazer, porque ele escolheu seu próprio caminho. Por isso que Jesus disse, é muito difícil a um rico entrar no reino dos céus, porque ele escolheu o seu Senhor. Ele escolheu a sua direção. E ele já fez seu próprio julgamento. Ele se auto-julgou. Jesus deu a oportunidade
como ele faz com a justiça, dando oportunidade a todo mundo, porque a justiça de Deus, Márcio, ela é boa. Por quê? Porque vem com a misericórdia. A misericórdia de reconhecer os erros e dizer, meu Pai, me perdoe das minhas transgressões, do meu coração corrupto, a qual tem falhado, olhando tudo que é errado e fazendo tudo que é errado. Ou talvez se omitindo, né? Porque eu deixo de fazer o que é errado, mas não faço o que é certo. E aí eu sou totalmente corrompido. E a gente vê que não atingimos o amor que Jesus nos ensina nesse capítulo. Por quê? Porque ele está dizendo que antes dele fazer a prova, ele primeiro ama aquele rapaz que já fez a sua própria escolha. É interessante isso. Então eu quero aqui concluir para a gente falar mais um pouquinho de alguns assuntos, que aquele jovem rico não estava disposto a confessar, tá? A falar de amor. Ele não estava disposto. Na verdade, ele guardou-se de tudo. De tudo. Jesus o amou. Agora, foi só porque Jesus o amou que foi capaz de aplicar aquele teste? É só por causa da capacidade de nós amarmos que a gente olha para as pessoas sem culpá-las, sem os erros, sem olhar e julgá-la? Isso é um teste para cada um de nós, é uma escolha. E aquele jovem rico, ele aplicou-se ao teste de tal forma que foi rejeitado, porque ele fez a escolha de adquirir o que o seu Senhor, que estava no seu coração, já tinha lhe dado, que era a prosperidade deste mundo. Então ele não queria a vida eterna. Era só uma negligência. Era só mais um fato. Mais um fato em que ele... fato em que ele trazia para Jesus para dizer, diante de todos, que ele era o cara. Porque ele guardava. E Jesus provou para ele que não. Então a gente tem que ter na nossa consciência entre uma escolha, o que adquirimos em vida, com o que Deus tem para nós, o que Deus propõe para nós. Porém, Jesus faz uma grande observação para naquele momento. Porque Jesus olha para cada pessoa e olha para onde o seu coração está inclinado. E Jesus viu que o coração daquele jovem já estava inclinado para não fazer a sua vontade. Então, muitas vezes a gente não faz o que é correto, a gente não faz o que é certo, mesmo resguardando do que é errado, simplesmente porque estamos inclinados a não fazer. Porque a gente acha que, de fato, a gente vê que as coisas é muito pesarosa, que nele fala aqui no texto, né, que ele ficou ressentido, porque ele tinha muitos bens. É interessante, né? Que Jesus olha para aquela viúva das 2 moedinhas e diz, ela deu mais do que eles têm. Porque ela deu tudo que tinha. Ela deu o amor, a confiança e a sua fé. Enquanto que aqueles que não tinham, aqueles que tinham muito, deu o que sobrava. O próprio Jesus fala sobre isso. Então talvez a gente estava certo em levar oferta, fazer aquilo, mas estava, não estava? Daqueles homens? Óbvio que estava. Onde era que era o erro? Ele estava certo, mas onde é que era o erro? O erro é porque ele estava fazendo aquilo do que sobrava. Diferente da mulher, que não sobrava, mas ela fazia o certo da maneira correta. Né? Eu volto a dizer para você que às vezes a gente fazemos as coisas certas de forma errada, para que Deus, mas só que para Deus todas as coisas continuam ainda sendo erradas. Mesmo que a gente tenha que fazer o que é certo, sem fazer o que é correto. Amém? Então eu queria passar isso aqui, pastor Márcio, para as pessoas, porque eu vejo que muita gente... Ah, deixa eu dizer algo. Eu fiz uma anotação aqui, porque Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra a prosperidade, pelo contrário, Deus abençoa para que a gente possa abençoar outras pessoas. Aquilo era um teste exclusivamente pessoal.
como não apareceu outro na Bíblia. Não apareceu. Como cada um teve seu teste individual diante de Deus, para provar o coração. Como o Márcio vai ter o dele, como eu vou ter o meu, como meu filho Vitor, que está do outro lado da tela, vai ter o dele, minha esposa, minha família, cada um que está aí. Vai ter o seu teste com Deus no dia. Deus vai fazer isso. E esse teste vai ser provado pelas experiências que nós vamos adquirir no decorrer da nossa vida. E a experiência de uma pessoa é para lhe ensinar ou demonstrar quem ele é, quem é o seu coração. É isso que Jesus fez com aquele jovem rico. Ele não estava dizendo em relação, punindo a riqueza. Ele estava dizendo que seria muito difícil um rico entrar no reino dos céus porque escolheu o Senhor, como aquele jovem fez. A pergunta é, qual é o teu Senhor? E a questão é, muitas vezes usamos das nossas experiências, pastor Márcio, para os outros. E aí a gente quer que as nossas experiências sejam feita pelos outros. Não, filhão. A experiência que Deus fez foi contigo, para mudar a sua vida, para mudar a tua existência, para mudar a tua casa, a tua empresa, a tua família, para mudar tudo aquilo que está ao teu redor. A experiência foi contigo. E não vai servir para outro. Só que a gente quer impor aos outros. E quando a gente quer impor nossas experiências aos outros, é porque estamos fugindo da nossa própria mudança. Estamos fugindo, volto a dizer, da nossa própria mudança. Porque a experiência serve para os outros, mas não serve para mim. É isso que tem acontecido com muita gente. Ah, eu acho que deve ser assim. Não pode isso, não pode aquilo, porque eu acho. Eu já tive essa experiência. Não, filhão. A experiência foi sua. Não impunha nos outros. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está levantando um momento de experiência, uma prova com um rapaz que queria o reino dos céus, guardando todos os mandamentos, mas que na verdade ele não queria rejeitar nada. É isso que ele está falando. Então o homem ele precisa escolher e reconhecer. Escolher o que vai querer da sua vida e reconhecer os erros, o pecado, a culpa, antes de ouvir as boas novas. Porque o reino dos céus só vem quando reconhecemos o pecado, o nosso coração podre, as nossas falhas e as nossas omissões. A questão é em quem temos confiado. Será que confiamos tanto no nosso coração? Eu quero te dizer, o teu coração é enganoso. É inclinado para aquilo que você deseja. Que Deus possa nos abençoar e nos orientar. E que possa abençoar a tua casa, abençoar a sua vida, para que você possa fazer as escolhas certas. E o Espírito Santo vai te convencer de pecados ou do pecado, como convence ao mundo e expõe o mundo. E usa muitas vezes aqueles que têm o Espírito. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito viria em Atos 2. Batizaria e nós seríamos testemunhas em todos os lugares, até o confim do mundo. De Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Para sermos testemunhas, porque o Espírito Santo estava em nós para convencer mudanças. Seríamos testemunhas vivas. De um passado oprimido, de um passado negligente, de uma vida omissa, para recuperá-la em Cristo Jesus, pela sua justiça, e provar a nossa mudança pelas obras que fazemos, em amor para o próximo. Que Deus nos abençoe, e que de verdade hoje possamos inclinar-se, e inclinar, eu posso dizer, o nosso coração para as coisas corretas. Eu sei que muitas vezes você tem feito ou lutado para fazer as coisas de forma certa, né? Mas talvez esteja fazendo de forma errada. Então eu quero te dizer hoje, por favor, mesmo que você queira estar fazendo de forma certa, mas fazendo errado, para Deus, continua errado, que nem foi aquele filho desse jovem rico. Ele estava fazendo tudo certo, mas de forma errada, porque não tinha um amor, não tinha compaixão, e não tinha um amor pelo verdadeiro Deus,
porque o Deus dele era o Senhor dessa terra. Que Deus te abençoe, você e sua família e a sua casa hoje, em nome de Jesus. Márcio, quer dar algum comentário, Márcio? É interessante esse texto onde nós lemos sobre Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 24, que ele fala, né, como já foi bem descrito pelo pastor, sobre o jovem rico. E é interessante, pastor, porque como o senhor bem frisou, né, ele não está querendo dizer aqui porque simplesmente por causa do dinheiro. Será que Jesus ele estaria... ele não queria que tivessem ricos com ele? Será que ele só queria pessoas que fossem humildes, pessoas que não tivessem condições financeiras? Não está ligado a isto. É interessante que ontem, pastor, Sim. Ontem eu compartilhei no grupo de pessoas que nos ajudam na igreja, né, todos os meses com um valor que eles disseram sim e dizem por amor para ajudar na obra de Deus. Que está em 1 Coríntios, eu compartilhei, 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 4 até o 8, que fala que em tudo nós fomos enriquecidos por Deus, né, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Né? A gente foi enriquecido por Deus em palavra e em conhecimento. Palavra e conhecimento são coisas que são intangíveis, né? Não são palpáveis, não são objetos. Né? E é engraçado que quando o jovem rico ele pergunta o que ele precisa fazer, todas são coisas tangíveis, né? Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, né? Daí ele pede assim, tudo isso eu faço. Mas quando Jesus ele pergunta para ele não está falando sobre uma riqueza de dinheiro, de valores. Ele está falando de dinheiro, mas ele estava falando de valores, na verdade. E valor e dinheiro são coisas que são diferentes. Valor é algo que pode ser pago, dinheiro é algo que pode ser pago, mas valor é algo que se leva. Sim. É algo que não se pega, algo que é dentro. Então, o que Jesus estava querendo aqui não era que aquele jovem ele desse todo o dinheiro dele, mas que ele entregasse valores. Que ele exercesse os valores que Jesus ele queria que ele exercesse, porque ele tinha colocado o dinheiro como seu Deus. E isso é muito interessante. Dinheiro aqui é diferente, dinheiro é diferente de valor. Que a gente possa dar valor, que a gente possa exercitar o valor que Jesus ele nos pede todos os dias. É isso que se trata. Ele quer os nossos valores. E finalizando com uma frase aqui, pastor, que eu acho que ela se aplica muito a tudo que o senhor disse, que é: nem tudo que é errado significa que isso é o certo a se fazer. Sim. Eu acho que ela simboliza muito bem tudo que o senhor falou nessa noite. E eu quero ressaltar, escrever aqui uma frase, né, que ela está no versículo 23, que Jesus diz aqui no capítulo 10, para encerrar, tá, pessoal? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí as pessoas pegam e julgam sobre as pessoas, né, que têm dinheiro, que trabalham, que lutam por uma causa e tal, e julgam sobre isso. E não é isso que Deus está ensinando aqui. Ele está falando aqui quão difícil é. Ele está dizendo o seguinte, eu escrevi até a frase aqui: uma tentação forte para rejeitar. É algo muito difícil para rejeitar. É isso que Deus está querendo dizer. Por quê? Porque é aquilo que o nosso coração se inclina, que estamos amando. Então é muito difícil rejeitar. Então por isso que ele diz que quão difícil é. Porque é muita dificuldade para rejeitar. Não é o rico que não vai para o reino dos céus. É a rejeição do seu Senhor. É isso que o texto está querendo dizer. Então, eu quero que você abra os seus olhos e comece hoje, em nome de Jesus, a mudar o seu coração.
E Deus possa derramar da sua graça na tua casa, na tua vida, na tua família. E que de fato possamos analisar os nossos corações como de fato ele é. Como é o meu coração? Corrupto. E que precisa da justificação de Deus. Que precisa da orientação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele estará contigo todos os dias. João 16, depois você olha. Todos os dias guiando nos caminhos que deve andar. Para que a gente seja orientado por Ele e não pelo nosso coração. Que a tua casa seja abençoada hoje com essa palavra. Que o Deus hoje que nós servimos possa derramar sobre o teu coração mudanças. E que se falta uma coisa na sua vida, como foi feito a indagação a esse jovem rico, que Jesus possa acrescentá-la, que o Espírito Santo possa te instruir e que possa abrir o seu entendimento para que você possa buscar a verdadeira face, que é a palavra amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a todos que estão conosco no Instagram, que está para encerrar, Márcio. Muita gente conosco hoje, eu não vou citar nomes, tá? Tem algum pedido de oração aí, Márcio? Para que possamos orar. A Jennifer Costa, ela fez um pedido de oração pela família do Matson e da Daiane, que sofreram perdas recentemente na família. E a Amanda Damasceno, ela pediu oração pelas nossas famílias. Amém. É verdade. Pessoal, a gente está vivendo momentos críticos. A gente não pode explicar muitas coisas, mas podemos acreditar que Deus está no controle delas. Eu quero orar pela família do Matos, que perdeu, oramos semana retrasada, porque o avô dele tinha falecido por causa dessa pandemia, né, do Covid. E quando foi essa outra semana, veio falecer a sua avó. E a Jennifer pede oração, eu já ia junto orar por isso. A Daiane também. A Daiane, que também teve perdas. Quero direcionar nossas orações hoje a valores verdadeiros. Sentimentos verdadeiros de pêsames, de não conseguir explicar o momento das dores, mas conseguir entender que tudo um dia vai passar. Deus, louvamos ao teu nome, oramos pela família do Matos, da Daiane, e todos aqueles que estão acometidos, Senhor, desta enfermidade, nos hospitais, em Castanhal. Peço em nome de Jesus que o Senhor entre, Senhor, nesta família, a começar da família do Matos, que o Senhor possa adentrar em nome de Jesus e trazer o conforto, o entendimento, a paz que só o teu Espírito transcende toda maravilha em nome de Jesus. Quero te pedir, Espírito Santo, entra com teu consolo e tua provisão. Tu és o nosso Deus, consolo presente na hora da angústia. Por isso, oramos da onde vem o socorro, e o nosso socorro vem dos montes, vem do alto, de onde mora o nosso Senhor. Por isso, vem sobre esta casa, vem sobre esta família. Quero aproveitar e orar pela sua família hoje, pela sua casa. Em nome de Jesus, eu quero que você se organize e fique com a sua família. Minha não está aqui presente, ela está no outro. Por isso, Márcio hoje está comigo. Antes de encerrarmos nossa oração, eu quero informar a igreja, nossa IDG Castanhal, IDG, nossa família IDG, Igarapé-Açu, que também nos assiste, que o Márcio, ele foi transferido, não para pastorear, mas com propósito divino, para que mais na frente a gente possa se encontrar em nome de Jesus, que eu creio nisso. Márcio, ele está saindo da nossa cidade Castanhal para ir morar em Florianópolis, isso, Márcio?
Vou para Santa Catarina, de lá... Em Santa Catarina. Ele está indo, tá? Vai nos deixar por um tempo. Acabou o Instagram. O Instagram foi embora, Deus abençoe a todos, tá? Mas estamos abençoando ele, é propósito de Deus. Deus está no controle. Deus abriu portas para ele no meio de tudo isso. Eu vejo os sonhos de Deus sendo realizados. E eu acredito muito que Deus vai usá-lo tremendamente aonde ele for. Em nome de Jesus. Por isso, como igreja, o abençoamos como pastor dele, né? Como o líder na igreja IDG, ele sendo nosso pastor aqui. Eu libero sobre a vida dele toda sorte de bênção, e onde ele colocar as mãos, abençoado será. E seus pés tomarão posse daquele lugar que ele estará, para que assim seja no nome de Jesus. Por isso liberamos ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Márcio, dá uma palavrinha aí, rápida para o povo. Bom, gente, Agradecimentos. obrigado, primeiramente a Deus, por ter me dado a oportunidade de congregar com cada um de vocês. Obrigado a Deus, os meus pais, na fé. Pais que não deixarão de ser pais nunca. Minha pastora, Elaine, meu pastor Ribamar, essa família tão linda, que eu amo e admiro e respeito demais. Quero agradecê-los pela confiança para conosco com a juventude, agradecê-los pelo que vocês fizeram, confiaram em mim, confiaram em todos os projetos que tivemos, mas como compartilhei com a juventude, assim como a nossa construção, ela precisa ser feita buracos, ser feita bases, levantado colunas e depois levantar e sentar cada tijolo, né, pastor? Bem, E daí telhado e tudo mais. Assim é com a nossa vida, ela é feita de processos, de etapas, e eu acredito que as bases foram construídas e tive um pedreiro muito bom, tive um pai muito bom, que me ajudou muito com as minhas bases. E hoje estou indo para poder, literalmente estarei indo na quarta-feira, para poder realizar esses sonhos, para poder realizar objetivos que serão também para contribuir com o reino e com a igreja. Agora de uma maneira mais indireta, mas diretamente ligada em oração e propósito. Fica aqui, igreja, meu agradecimento, o meu amor por cada um de vocês. Estarei só fisicamente longe, mas meu coração sempre vai permanecer. E dentro dele sempre vai permanecer cada um de vocês e cada história que tivemos até então. Teremos muitas mais, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. amém. Eu falei para o Márcio que eu não podia retê-lo aqui, né? Infelizmente, muitos líderes espirituais, eles têm uma teologia de dizer que deve-se segurar alguém para servir até o máximo, e eu não concordo com isso. A nossa igreja Despertar da Graça, ela é uma plataforma em que faz algumas pessoas decolarem. A gente tem instruído isso, ensinado isso. Eu busco sempre mostrar isso na verdade, na realidade. E chegou o tempo do Márcio, né? Como muitos outros já passaram com a gente, eu acredito que o pastor Márcio será bem sucedido onde vai. Eu acredito que como igreja a gente tentou fazer o melhor e o máximo, né, para ajudá-lo em tudo. Eu conheço o Márcio não de agora, são desde quando ele era menino, e agora homem com 27 anos de idade, administrador, um pouquinho mais. E é lindo isso, a gente vê esse crescimento. Então a gente não pode frear. Estamos aqui para ensinar as pessoas a decolarem, a seguir em frente.
e dizer que Deus está no controle de tudo, porque aonde Ele estiver, Deus estará. Amém. Esse é o bom. Que Deus possa abençoar, Márcio, você, abençoar todos que estiveram debaixo da sua mão poderosa, em nome de Cristo Jesus, para liderar. Eu peço que o Senhor te instrua e te ilumine nessa nova etapa. Amém? Meu coração fica meio pesado, mas faz parte. Esse é o processo da vida. Amém? Você que está em casa, ponha os teus filhos ao teu redor. Quero orar pela sua família, pela sua casa. Quero agradecer por hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, juntos oramos pela família, oramos, Senhor, pedindo que o Senhor derrame da Tua graça, nos direcione em amor, entra com propósitos de amar cada vez mais a família, entra neste lar, retira todo mal, todo impedimento e coloca, Espírito Santo, as virtudes que vêm do alto. Amém. Na mesma medida, como Pai espiritual, eu abençoo a vida do Márcio e peço que, aonde ele for, Senhor, seja abençoado. Libero ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para grandes sonhos e propósitos, em Teu nome, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, a partir dele, todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Abraça teus filhos, abraça a tua casa e os abençoe, em nome de Jesus. Quero te agradecer e dizer que quarta-feira estamos de volta e amanhã às 7 horas em ponto estaremos lendo a Bíblia junto, 10 minutinhos só. Eu queria te acordar às 7 horas nessa quarentena para juntos a gente estar lendo, tá? Quero que você esteja conosco, não só lendo, mas trocando algumas ideias sobre o que lemos, tá? Dando um resumo daquilo, em nome de Jesus, para que possamos ser abençoados. Que Deus te abençoe, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja hoje com você para todo sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.